Estamos iniciando mais um episódio do Estetcast. E hoje eu estou com ela, que eliminou 20 quilos e saiu de um relacionamento abusivo. Eu estou com Cíntia Passeri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Vamos lá, Cíntia, eu quero saber de tudo. E você vai contar tudo pra gente, porque isso vai auxiliar várias mulheres, primeiramente, que querem emagrecer, e segundo, que querem saber como você fez para sair de um relacionamento extremamente abusivo. Vamos começar, Cíntia? Me fala, você já é daqui de São Paulo? Sempre ficou aqui? Sempre sou nascida, criada, crescida, vivida em São Paulo. Sou da Zona Norte de São Paulo, na verdade. Tá, e essa transição sua, qual foi o seu primeiro emprego? E comecei faz tempo, hein? Conta, quero saber tudo. Vou ter que denunciar a idade aqui. Eu comecei a trabalhar muito jovenzinha, com 11 anos de idade. Eu já fui fazer o meu primeiro trabalho fora. Até por tirar dos meus pais a responsabilidade de coisas extras que eu queria, né? Porque eu tinha uma família que não me faltava nada, mas que era o necessário, né? Então eu fui buscar, tá sempre estudando, sempre trabalhando, me mantendo, e isso desde muito cedo. E aí, desse primeiro emprego, parti para banco, fui ser estagiária em banco, depois eu passei em algumas empresas, aí fui seguindo para a área de departamento pessoal e recursos humanos. E me formei em gestão de pessoas. Depois da formação, eu entrei na área de gestão condominial. Uau. E trabalhei durante praticamente 19 anos dentro dessa área como funcionária CLT, trabalhando em algumas administradoras, e passei dentro de diversos departamentos dentro dessas empresas. Até que, também reflexo dessa reformulação toda que eu fiz na minha vida, eu entrei para o empreendedorismo e hoje eu sou empreendedora na área de gestão condominial. Olha que máximo. Mas toda essa trajetória para acontecer. Foram mais de 20 anos aí. Mais 20 anos. Tem 20 anos de história para contar aqui. E eu quero saber todas essas histórias. Nós queremos, tá? Me conta, primeiro casamento, com que idade? Eu casei com 22 anos, isso. Foi muito rápido, assim, eu comecei esse relacionamento, depois de um noivado que eu tinha terminado de 6 anos, e aí iniciei esse relacionamento, só que foi bem rapidinho, noivei no primeiro ano de namoro, no ano seguinte eu já estava casando. Uau. E esse casamento, ele durou mais 2 anos, né? Foi bem intenso essa história toda, porque eu tive uma gestação nesse meio tempo desse casamento. Eu estava mais ou menos com 26 anos de idade. E quando nós decidimos casar, eu trabalhava numa empresa, uma engenharia, que era no centro de São Paulo. E chegando perto da data do casamento, eu recebi uma proposta dessa empresa para que eu me desligasse, caso eu quisesse, porque a empresa viria aqui para Alphaville. E não tinha como, naquela época, não tinha fretado para vir para cá, tal, e eu ia ter que me deslocar de São Paulo para cá. Então, eles deram essa oportunidade de quem quisesse se desligar, poderia. E eu acabei optando por isso, porque eu estava com o casamento marcado. Além de financeiramente me ajudar com relação às despesas do casamento, eu também teria a oportunidade de me realocar, né, em outro lugar, próximo da minha casa, de onde eu fosse morar. E quando eu pedi, né, esse acordo na empresa que eu me desliguei, isso foi mais ou menos em agosto, setembro. Em outubro, faltando 2 meses para o meu casamento, eu descobri que estava grávida. Meu Deus. Aí eu falei, e agora, né? Agora eu vou ter que ficar em casa, não vou poder arrumar outro trabalho, né? E foi uma gravidez bastante complicada. Eu tive muitos episódios de ir para o hospital, de voltar para casa, de ficar internada, altos e baixos durante essa gravidez. Mas cheguei no meu casamento foi 21 de dezembro, e logo depois do casamento a gente decidiu ir até a praia só para descansar mesmo, porque eu não podia fazer viagem longa por conta da gestação. E na volta dessa viagem, já na primeira semana do ano seguinte, a gente sofreu um acidente de carro na volta, e esse carro capotou por 5 vezes. E quando esse carro capotou, foi cada um para um lado, mala, bagagem, tudo jogado no meio da estrada, e que a gente recebeu o socorro, todo mundo gritando ali. Eu lembro só do barulho, o momento em si a gente perde a memória, né, da situação.
E eu me lembro do barulho e todo mundo gritando que tinha alguém grávido. Aí até que eu recebi o socorro, fui pro hospital e achei que tivesse perdido o neném ali. Mas não aconteceu. Olha, Fui para casa, fiquei sobre observação, tal, e cuidados médicos. E segui em frente com a minha gestação, isso janeiro, fevereiro. Quando foi finalzinho de fevereiro, eu comecei a ter um sangramento, uma hemorragia, e tive que correr para o hospital. E chegando no hospital, já fiquei você internada. tava de quantos meses? Tava de 5 para 6 meses, quase 6 meses de gestação. E aí fiquei internada. Quando eu fico internada, o médico falou: ó, nós não vamos poder fazer nenhuma cirurgia cesariana, né? Vamos ter que deixar. Só que a intenção não é que você tenha o bebê agora. A intenção é para que você consiga segurar e chegar o mais próximo possível de 7 meses de gestação, que aí o neném, se acontecer alguma coisa, ele tá numa condição de sobrevivência maior, né? E eu fiquei, acho que praticamente 2 semanas internada numa posição só na cama, deitada, e sofrendo ali aquela angústia, né? Aquela ansiedade de saber o que seria o próximo minuto. E toda hora os médicos entravam no quarto, e se eu sentisse qualquer dor, me medicavam, porque eu não podia, né, entrar em trabalho de parto. Mas chegou um determinado momento que as contrações vieram. Vieram mesmo? Vieram. E aí eu tive que... O médico entrou e falou: agora é o corpo respondendo, é a natureza agindo, e vai ter que ser. E os médicos não escutavam mais o coração do bebê e chegavam em mim: olha, a criança já não tem mais vida, se você ficar segurando esse bebê dentro de você, você vai perder o útero, aí você não vai engravidar de novo, e aquele pânico. E eles falam assim de uma maneira, sabe, direta. Na cara, direta. E você fica em choque, você, sua família. E eu sei que foram 3 dias, Carla, que eu fiquei em trabalho de parto, com contração, até que me colocaram no soro para induzir essas contrações, para realmente o bebê vir a nascer, porque eu não tinha força. A criança não se ajudava porque ela tinha um tamanho muito pequeno, né, prematuridade extrema, e eu não conseguia fazer com que aquele parto acontecesse. Aí, na noite de uma segunda para uma terça-feira, eu tive uma pré-eclâmpsia, minha pressão subiu muito, e aí mandaram chamar minha família, porque eu estava entre a vida e a morte ali naquele momento, e provavelmente não salvaria nem eu, nem o bebê. Meu Deus. E meus pais, né, depois, lógico, tudo isso que eu tô te contando, eu vim saber depois do ocorrido, né? Meus pais entraram em desespero, entraram em pânico, e aí no outro dia, quando eu começo a retomar os sinais, tá, os médicos vieram até o quarto. Eu lembro de ter visto só a figura da minha mãe em pé, do lado da cama, e minha mãe segurando na minha mão. E aí os médicos vieram conversar comigo que tinha que acontecer o parto, não tinha mais como segurar. E, de novo, eles iriam me induzir através do soro, mas iriam controlar a pressão. E aí eu entrei em trabalho de parto novamente. Foi um sofrimento extremo, mas a bebê nasceu com vida. E eu não consegui ver ali, no momento que eu estava no quarto, eu não estava num centro cirúrgico. Mas eles não falaram que estava morta? Falaram que a criança já não tinha mais vida e que eu correria o risco de perder o útero por infecção. Meu Deus, Cíntia. Mas ela nasceu com vida. E aí, quando ela nasceu com vida, eu só escutei o choro, e aquilo já me deu uma esperança, né? Eu falei: ela tá viva. E ela foi pra UTI, pra neonatal, e eu fui para centro cirúrgico, porque eu tinha que fazer uma curetagem por conta de placenta e tal, né? E fiz todo esse procedimento. E fiquei 6 horas em observação, num quarto, não podia levantar a cabeça por conta da RAC, todo aquele processo que quem tem filho já sabe como funciona. Quando eu fui pro quarto, que eu falei: agora eu vou conseguir ter notícia, saber, que eu fui retomando a consciência, entendendo tudo que estava acontecendo, eu recebi a notícia de que o coração da minha filha tinha acabado de parar. E aí eu perdi, né? E essa história tá ligada com uma outra história também, mas enfim. E aí eu tive que entender ali que era aquele processo. Claro que na hora a gente não entende. Entrei numa depressão por alguns meses, até anos, profunda, e isso levou ao divórcio desse casamento, porque foi tão tenso, foi tão pesado para mim, que eu entendia que para que continuar com aquele relacionamento, se eu não ia nem filho, eu não ia ter. Olha a que ponto eu cheguei, né? Então eu fui pro divórcio. Falei: eu não quero mais, vou viver minha vida, não vou passar mais por isso, e me divorciei. Isso foi em 2003.
quase 3 anos depois disso, eu reencontrei o pai da minha filha. E a gente bateu um papo, a gente conversou e vamos retomar e vamos tentar de novo. E aí eu aceitei essa proposta de retomar esse relacionamento, mas aí já divorciada. E engravidei da Pietra, né? E aí foi uma gestação também bastante complicada, Foi de complicada risco também. Eu engordei 43 Nossa, quilos Cíntia. da Pietra. Por quê? Porque eles levaram em consideração o que havia acontecido na primeira gestação. Então, para segurar a gestação da Pietra, eu tive que seguir essa gestação à base de corticoide. Inchou muito. Então, eu tomava doses de corticoide toda sexta e sábado, injetável. Então, aquilo inchou demais. E a Pietra, ela veio ao mundo, eu estava de 8 meses de gestação, antecipou, mas ela já tinha 4,8 kg. Porque a corticoide fez efeito para mim e para ela. Foi cesárea. Graças a Deus. Foi cesárea mesmo porque ela não encaixou, ela foi gerada e todo o tempo ela permaneceu sentada. Porque ela ficou tão grande que não tinha espaço. Ela não mexia. Então, ela ficou naquela posição. E ficou. Aí quando ela nasceu com as pernas viradas para trás. Gente. E foi aquele pânico, a gente sem saber o que era, até que os médicos, depois de exames, e levei em ortopedistas, um monte de especialistas, tal, aí viram que era devido à posição que ela estava, e aí voltou. Hoje é uma mulher linda. Nossa. E aí tive a Pietra, passou mais um tempinho, eu já não queria mais, porque já tinha sido bastante experiência, assim, traumática com gestação, né, bem pesado. Mas acabou que Deus é que sabe. Com certeza. Né, como que as coisas vão funcionar, e eu fui surpreendida com a gestação da Brenda. Isso depois de 5 anos da Pietra. Estava tomando algum remédio? Alguma coisa? Tomava um remédio e fui orientada pela minha ginecologista a trocar esse remédio. E na hora da troca, ela falou, olha, não precisa parar de tomar o seu remédio para você iniciar um novo. Pode dar continuidade, só troca a marca. Sim. E eu ainda fiz a pergunta, né? Eu falei, mas não é melhor? Eu espero esse ciclo, no próximo eu começo, assim, eu tô certinho. Não precisa. E foi justamente nessa troca que aconteceu essa gestação. Aí tive a Brenda, permaneci casada ainda mais 1 ou 2 anos, mas aí nós separamos de vez. Mesmo? Aí foi o fim, foi ficando bem complicado o relacionamento, a minha vida voltada à atenção para as meninas e mais o meu trabalho. Então, ele já não aceitava mais essa divisão minha de tempo, né? Porque depois que a gente tem filho, as coisas mudam, e eu tinha um trabalho que eu não abdiquei dele por conta de ser mãe ou por conta de ter um marido. Eu sempre quis ter a minha independência financeira, meu trabalho, minha atividade, me sentir útil, né? Mas isso trouxe conflitos. Ao ponto de eu entender que não dava mais mesmo. Acho que a nossa missão era essa. Era ter as duas filhas. As 2 filhas. E aí finalizamos essa relação depois de 12 anos. Entre idas e vindas, né? E as meninas estavam com quantos anos? A Pietra já tinha, acho que 7, e a Brenda estava com 2. Nossa. Que responsabilidade, né? E eu fiquei com as 2. E trabalhando. Trabalhando e me virando. Graças a Deus, eu tinha tenho, né, uma família, minha mãe sempre na rede de apoio ali. Então, me ajudou bastante. E eu pude continuar minha vida profissional mesmo com elas. Ainda bem. Pequena. E depois desse tempo, quanto tempo você ficou sozinha? Então, aí eu foquei bastante, né, no meu trabalho, e depois de 3 para 4 anos que eu estava... Quando eu voltei da gestação, de licença maternidade da Brenda, da minha segunda filha, eu recebi uma proposta na empresa que eu trabalhava para assumir um novo cargo, ao invés de ser demitida, que é o que sempre acontece, geralmente, quando você volta de uma licença maternidade. Eu já estava esperando, inclusive, que eu fosse desligada, porque eu tinha uma outra pessoa que tinha me substituído. E quando eu voltei, eu recebi essa proposta, aceitei e fui para fazer cursos, treinamentos, para entender mais sobre essa nova área. Isso, para que eu pudesse ter um desenvolvimento bacana dentro dessa área. E me dei bem, gostei, que é o que eu faço até hoje. Até hoje. E aí, nesse meio... Né, no meio do trabalho mesmo, eu conheci uma outra pessoa, isso depois de uns 3 anos já que eu estava separada, conheci uma outra pessoa e comecei um relacionamento. A princípio,
o Fantástico. príncipe do cavalo branco. Porque sempre é assim, né? É uma pessoa extremamente solícita, Paga prestativa, de tudo. de tudo. Eu não podia pensar que já estava na mão, Uau. né? Me tratava extremamente bem, quis conhecer minha família, quis conhecer minhas filhas. Eu lembro que quando a gente começou a se relacionar, eu estava arrumando o aniversário da minha filha mais nova. Ela ia fazer acho que 2 ou 3 aninhos. E, nossa, me ajudou assim com tudo. Nós alugamos um sítio e essa pessoa ia para o sítio, levava as coisas e voltava e fazia não sei quantas mil viagens. Assim, a dedicação. Eu falava, meu Deus, onde é que eu estava no mundo que eu você não não tinha tinha encontrado encontrado. esse ser humano antes, né? E assim foi no começo. E as minhas filhas também se encantaram, todo mundo muito feliz, né? Agora Tão vai. bom. Ele também tinha um filho, tem um filho. E eu abracei esse filho como se fosse meu, né? Eu falei, é uma família do nosso jeito, Fechou. cada um com seu pedaço, e vamos Sim. montar uma família realmente da nossa Quebra-cabeça, forma, né? exatamente. E começou essa relação. Depois de um ano, o negócio Namorou começou a por um ano? mudar. Ou já foi Não, morar junto? começamos a namorar, depois de um ano ele veio morar comigo. Mas aí a coisa já começou a mudar e começou a ter alguns comportamentos estranhos, né? Exemplo. É, Eu vou te pedir. mentira, Hum, né? Falava que, eu vou atender um cliente não sei aonde, sumia, não atendia ligação, não respondia mensagem. um ano recente. É. Mas aí você já está envolvida, né, Carla? Você já entrou na relação. Você já entrou E na essas rede. pessoas, os manipuladores, eles são muito Eles inteligentes. têm um poder, né? Exatamente. Eles vão tirando de você todo tipo de informação que eles podem, da sua vida, do seu passado, de como você se relacionou com outras pessoas, de como você se relaciona com a sua família, como é a sua. Até Sim. para que eles possam depois ir te afastando. E afastam da família. Afastam. Afastam. E a família e amigos. E Depois. não é assim, tipo, você não vai mais sair com essa pessoa. É Não, sutil. é delicado. Não fica comigo. Ah, hoje eu Ah, não hoje não vai quero. lá. Ai, todo Não. dia você tem que ir na sua mãe, deixa pra ir depois. Agora a gente tem uma Putz, família. E você exato. vai. Vai me deixar sozinha? Exatamente. É por aí o caminho. E você vai, nossa. E aí, uma das coisas que ficou gravado pra mim nessa relação foi porque eu sempre fui uma mulher, como eu falei no início, de trabalhar fora, de ser independente, de assumir a frente, às vezes, de alguma situação, mesmo quando eu estava com o pai das meninas. Então, eu tava faltando alguma coisa em casa, eu ia comprar, eu ia buscar, eu não ficava esperando. Esperando. Isso é bom E e ruim. isso é ruim. Porque você Porque tira a função do homem. você acaba atropelando Uhum. a pessoa, a depender desse homem, ele se acomoda ainda mais, que foi o que aconteceu comigo. Ele vai se acomodando, vai se Se eu não fizer, acomodando. ela faz? E ela vai fazer mesmo, e tá tudo É. bem, e vai passando. E eu fui seguindo dessa forma. Então, quando eu contava isso para essa nova relação, ele falava: tá vendo? Por isso que você passou o que você passou, porque você não deixa o homem fazer o que tem que ser feito. A mulher tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que ser submissa ao homem, mas é o submissa diferente do que a gente vê na Sabe que tem que palavra de ser, Deus, do que a gente verdade. lê, Exato. né? É o submissa de se submeter Com certeza. a qualquer condição, a qualquer coisa, Aceitar. a aceitar, né? Eu fui seguindo, achando que eu realmente, poxa, chegou minha hora de puxar o freio de mão. Sim. Ele é o homem da casa. Deixa ele fazer o que tem que ser feito, deixa ser do jeito dele. E tomou uma proporção isso de eu chegar ao ponto de não escolher mais a roupa que eu ia vestir. Ah, não. E eu nunca fui uma pessoa que eu não tinha esclarecimento das coisas. Eu vou te cortar porque eu quero, e é tão importante isso, Cíntia, porque você não percebeu, Não. tá? O que eu vou falar aqui, e porque eu já passei por isso também, que não vem um caso que hoje você é entrevistada, mas a gente tem sinais no namoro. Tem livros e artigos que falam que você segura a máscara por 3 meses. Tanto no emprego quanto no relacionamento. Você vai segurar a sua máscara, você vai ser a sua melhor versão, isso eu falo tanto homem quanto mulher, por 3 meses. Em nenhum momento no namoro você não percebeu nada disso, nenhum indício dele que ele era narcisista? Se eu falar que eu percebi, eu tô mentindo. Hoje, ou
logo depois que eu saí dessa relação, olhando para ela lá no início, eu vi um monte de situações que eu posso pontuar como sinais. Claro, é nítido para mim. Tanto que é o que me faz hoje ter um outro olhar, uma outra visão para qualquer pessoa que se aproxima. É diferente a minha forma de pisar dentro de uma relação de novo. É uns bloqueios, mas aí a gente vai falar. Isso. Ele podou as suas roupas. Você começou a perceber que ele não deixava você usar qualquer roupa. Ele escolhia? Ele não é que ele escolhia, mas eu vestia e ele falava assim: você vai assim? Mas lá só tem homem. Lá a maioria é homem. Às vezes até num almoço de família. Mas lá tá meu irmão, lá tá meu primo, meu tio. Peraí, mas se o seu irmão. Algumas vezes eu rebatia, né? Mas se o seu irmão, se o seu primo, se o seu sobrinho não souber te respeitar, não souber que eu sou a mulher do tio, do primo, do irmão, como é que faz isso, né? Que família é essa? Sim. O que vocês prezam dentro dessa casa? E toda vez tinha esse tipo de desculpa. Ia num restaurante, você quer chamar atenção. Pra que ir vestida desse jeito? Eu não podia passar a mão assim no cabelo. Porque quem passa a mão no cabelo tá jogando o cabelo pra chamar a atenção de alguém. É verdade. E tá mexendo no cabelo por quê? Aí nós íamos para um restaurante. Quando a gente chegava, eu tinha que entrar no restaurante, por exemplo, e sentar já direcionada para a parede. Porque se eu sentasse virada para a entrada e qualquer pessoa entrasse, é porque eu estava olhando. E se eu sentasse num lugar que tinha muita circulação, porque é normal, passou uma pessoa aqui, não é normal? Você olha, você mexe a cabeça. Mas, gente, isso não é vida. Não. E você vai indo, e você acha que amanhã vai ser melhor, que daqui a pouco vai mudar. Porque essas pessoas não fazem isso numa constância. Que eu ia te fazer uma pergunta. Você, em nenhum momento, porque assim, o narcisista, ele tem o dom de fazer você se sentir culpada. Que você que errou. Uhum. Entendeu? Em algum momento você sentiu nessas... Várias vezes. Várias vezes. Até eu lembro de um episódio que nós estávamos almoçando num determinado lugar e na mesa do lado tinha realmente um rapaz e eu tô aqui comendo e de repente eu levantei o olho, mas sabe assim, normal, olhei pro lado, aí ele pegou e falou assim, você pensa que eu não tô percebendo. Mas foi assim, na primeira que eu levantei a cabeça. Você pensa que eu não tô percebendo, né? Meu Deus. Você vai ficar flertando aqui na minha frente? Como que é isso? E começou a levantar o tom de voz. Então, o que acontece? Você vai se acuando ali, porque você não quer escândalo, você não quer ser exposta, né? E aí a pessoa começa a te agredir ali, falando coisas, te ofendendo. Ofendendo mesmo. Ofendendo mesmo. Que você tem um comportamento vulgar, que você é uma pessoa... Coloca lá embaixo. Leviana, que você é uma pessoa que não se dá o respeito. Olha só, uma mãe, você já é mãe. Você parece que quer disputar com as suas filhas. Então, tinha esse tipo de comentário, né? Mas o que eu comecei a notar? Com todas as outras pessoas... Começou a me chamar a atenção esse comportamento, já não foi no finalzinho, não. Foi antes. Só que a gente está envolvida... né, com a relação, com a emoção, com tudo. Já tem projetos juntos, já tem família envolvida, eu envolvida com o filho dele, as minhas filhas envolvidas com a relação, negócios. É verdade. Então você vai entrelaçando, vai virando aquele emaranhado de coisas. E quando você vê, para você sair daquilo... Como que sai? É muito mais difícil. Não, e a dor, né, de falar de novo, fracassei. Exatamente. Mas hoje eu penso, muito mais dói a dor de você segurar todos os dias aquilo do que a dor de você soltar e sentir uma vez só. É, porque até ia te perguntar. Nessas situações, você estava no restaurante, você não fez nada de errado, concorda comigo? De maneira nenhuma. Vocês estavam jantando, almoçando, seja lá o que for. O narcisista, ele tem o dom de estragar momentos especiais. Eles estragam aniversário, eles estragam festa, eles estragam qualquer momento que para você é importante. Sim. E ele faz com que você se sinta culpado. E quem estragou foi você, não ele. Então, assim, você tem que observar muito essa questão, porque o ar que fica, você pode estar na melhor viagem, no melhor restaurante, mas vai ficar uma sensação tão densa, tão pesada. Isso se você conseguir engolir a comida depois disso. Tá? Que muitas das vezes, quando você passa na mão do narcisista, tem dois fatores que acontecem com a mulher. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô escrevendo meu livro e fala sobre narcisista, né? É exatamente o primeiro. Ou você para de comer, porque você perdeu a vontade de comer ali, e não é birra, você simplesmente não desce. Não desce. Ou você começa a descontar aquela energia na comida, e você engorda.
tá? Porque é tantas frases que minam. Você é isso, você é aquilo, não dá certo, você só pensa na sua carreira. Já te falei para você ficar em casa que eu te sustento. Você não é nada, eu que sou poderoso, você não é ninguém. Se você fizer isso. São várias, gente. Isso eu tô falando, parece que eu tô contando uma história que é pessoal, que é assim também, tá? Isso todo mundo vai ver no livro. Mas também tem uma história de cada cliente nesses 20 anos que foram contando experiências. E é muito doloroso, gente. Essa dor, você acabou de falar uma frase, é mais fácil terminar no início, que vai doer numa pancada só, do que você viver essas várias situações. Então, assim, alguma delas, além dessa do restaurante, que você fala assim, foi dolorida Meu demais? aniversário. Aliás, teve duas, muito doloridas. Meu aniversário, uma vez, é, ele me ligou, eu estava saindo do trabalho, aí ele falou assim, vem até aqui, vamos se encontrar e a gente vai comprar um bolo e vai para sua casa. E quando eu fui encontrar com ele, claro, é seu aniversário, você se veste, você arruma o Tá cabelo, você feliz? tá feliz. Quando ele me viu, ele falou assim, você precisava ir trabalhar desse jeito? Aí começou. Aí eu falei assim, mas de que jeito? E não era assim uma roupa. Eu nunca fui de usar decote, Vulgar? vulgar, nada. Eu sempre me vesti de maneira mais discreta, mais formal, até pelo trabalho, porque eu trabalho com condomínio, eu faço assembleia, Sim. um monte de gente, e na sua maioria, às vezes, Homem, homens. Então homens. você tem que saber se portar, Com certeza. né? E aí ele falou, mas você vai desse jeito? Ele tá vendo? Por isso que eu fico de saco cheio, por isso que eu não quero seguir adiante com essa relação. Isso no dia do meu aniversário. Aí ele pegou, saiu andando na frente, eu andando atrás, porque estava indo comprar o bolo. Você imagina que eu ia comer esse Não bolo? come, Que não tem satisfação como. que eu teria. Aí ele estava indo comprar o bolo, eu falei, aí eu pensando, e eu pensando ali comigo naquele momento, eu falei, caramba, meu aniversário. A pessoa me vê, não me dá um abraço, não me dá um Não beijo, elogia. me critica pela roupa que eu tô vestida e sai andando na frente para comprar um bolo, sendo que se eu quero fazer algo para agradar alguém que tá comigo, a pessoa vai chegar tá pronto. Sim, Eu não vou esperar a pessoa chegar esperar para eu ir chegar e comprar fazer um essa bolo, surpresa desse mas jeito. era tudo manipulado, Era tudo percebe? certo. Aí pegou esse bolo, fomos para minha casa. Quando chegou na minha casa, que ele pôs esse bolo lá na mesa, eu sei que eu levantei para pegar as coisas, colocar na mesa, e tal. E quando a gente terminou, as minhas filhas estavam junto. Quando a gente terminou ali, que eu fui juntar a louça, ele pegou e fez um comentário assim para minha filha: Cuidado, hein, para você não chegar nessa idade aqui desse jeito. E apontou para mim. E então eram sempre assim Não. comentários E para você te falou denegrir. alguma Aí eu coisa? olhei para cara dele e falei: Desse jeito como? Aí ele deu aquela risada sarcástica, Sarcástica, como se eu só. tivesse entendido errado. Tô brincando, porque sempre é uma brincadeira na frente Sempre. das outras pessoas. Sempre vira, eu tô só brincando, né? Mas isso vai te alfinetando, isso vai te apunhalando. E uma outra situação que ficou assim bem registrado tanto para mim quanto para as minhas filhas, e minhas filhas também chegou ao ponto de, olha só, você como mãe, à frente da sua família, e você vê a sua filha bem mais nova do que você. Mãe, sai dessa. Você não merece isso. Nossa. Mãe, a que ponto você tá chegando? Então, minhas filhas Não me dá, a cobravam um pessoa não posicionamento. percebe, entendeu? Aí, um ano novo, dias antes, ele falou: vamos fazer o quê no ano novo? A gente vai viajar, vai para algum lugar, vamos se reunir todo mundo na casa da minha mãe e tal. E ficou indefinido, não houve um destino. Uhum. E aí chegou na noite de ano novo, ele me liga. E aí, você não decidiu nada, tá vendo? Não resolveu nada. Por quê? Porque eles jogam as A coisas no ar responsabilidade e, para, tipo, você não fez o que tinha que ser de feito. novo, aquela frase, você é culpada. Exatamente. Aí, vou buscar vocês. Aí ele veio até a minha casa, pegou eu e as minhas filhas e nós fomos até a casa da mãe dele. Aliás, minto. Nós fomos primeiro ver os fogos de um determinado ponto de São Paulo, de uma área que tem no Mirante aí, e nós fomos até lá. E lá ele segurou o filho dele abraçado, distante de mim e das meninas, então ficou aquele clima tenso. Quando terminou os fogos, ele foi até a casa da mãe dele. E eu achei que ele fosse lá buscar alguma coisa para voltar todo mundo para casa, Uhum. dormir, sei lá, já tinha estragado tudo mesmo. Não. Ele foi até a casa da mãe dele, chegou lá na porta da casa da mãe dele, ele se trocou, deixou o menino, entrou no carro, levou eu e minhas filhas até a rodovia Fernão Dias e deixou nós três lá. Mas pra quê? Deixou a gente no meio da rodovia.
no meio da rodovia. Eu não acredito. Começou uma discussão calorosa dentro do carro, ele me insultando e falando um monte de coisa, e as meninas, mãe, mãe. E ele falou: quer saber? Desce aí. Na noite de Ano Meu Novo. Deus. E aí? E Você aí desceu? eu desci do carro com as meninas, chamei um Uber, demorou, não sei, poderia ter acontecido qualquer Qualquer coisa, porque coisa a gente lá. estava no meio de uma rodovia, no meio do nada. E quando eu falo, até me embarga, porque eu sei. lembro do rostinho das minhas filhas De olhando pra mim, de assustada. assustada, a mais velha, que é isso? Mãe, pelo amor de Deus. Deus. E aí pegamos o carro, voltamos pra casa. Então ele fez o estrago, né? Eu Mas ele foi iniciei pra meu onde ano, depois não disso? sei. Até hoje, eu não sei. Ele voltou pra casa Depois, depois? não pra minha. Depois de dias, a gente voltou. Aí vem todo carinho, ai, me perdoa, pelo Não amor de foi Deus, não foi bem assim. assim, não era desse jeito. Você me estressou, sabe? Você faz por onde a gente brigar. Você não me compreende. E aí retomamos essa relação mais uma vez. Então tinha essas idas e vindas, porque o narcisista tem disso, Ele né? Ele tem. fica nesse vai e vem, que é o período que ele tá sugando outra Ah, vítima, outra né? E vítima. aí ele vem, Enquanto ele tem a vai. vítima por perto, né? Porque ele faz Exatamente. exatamente isso. E eles têm esse equilíbrio entre de quase deixar louca e depois ser muito Muito carinhoso. carinhoso, Quase exatamente. deixa louca de novo, muito carinhoso. E ele faz a marcação. Eu não sei se você analisa assim, mas de tanto ouvir as clientes, eles são péssimos dentro de casa, mas excelente fora. Sim, amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo, carismático com Sim. todo mundo gosta dele. Se você for contar pra alguém, até mesmo Não, da ninguém família dele, acredita. ninguém vai acreditar. Você que é Uh-uh. ruim, tá? Você que é ruim. Tem narcisista, eu não sei se esse era o perfil do seu, que quando eles erram, tipo, ele fez isso no ano novo. No outro dia chegava com um presente. Algumas vezes sim. É, Eu ganhei muitos buquês de flores. Eu não sei muitos. te contar aqui nos dedos quantos foram. Daqui a pouco eu vou estar lendo umas perguntas, umas histórias, porque toda vez que a gente vai fazer episódio aqui no Statcast, eu lanço. E eu falo assim, ó, você que já passou por alguma situação, conta essa história. E eu até nem preciso pegar, porque eu li antes. Dela tava assim, ele não a deixou sair, parece que era para um show. Ela mesmo assim bateu de frente e foi. Quando voltou, ele brigou com ela. Aí parece que saiu de dentro da casa que ela tava e sumiu por uns 2, 3 dias. E quando ele voltou com um buquê de rosas vermelhas. Ela ainda colocou em letras em maiúsculas. Ele voltou com um buquê de rosas vermelhas. Muito arrependido. Já disse que tinha xingado e ofendido várias vezes. Logo quando ele voltou, tô lendo a história dela, eu me senti com muita raiva de receber esse buquê. Porque eu só estava indo num show de trabalho. E nesse show, que era que ela trabalhava, ela fala, meu, mas você participa da história. E aí, ela falou que ele entregou o buquê de volta e falou pra ela, você não vai segurar? Ela falou que não, não ia segurar. E ela falou que ele chutou o buquê. Mesmo assim, continuei com ele. É muito estranho a forma que a gente se deixa levar nessas relações. Tudo tá estampado na sua cara. Tudo acontece de maneira visível, escrachada, para que você tome uma decisão e a gente não consegue. Você precisa ter muita força e precisa ter apoio, precisa buscar ajuda. Mas muitas vezes, nós não falamos. Porque a gente tem vergonha do que a gente passa. Vergonha do que a gente passa, achar que a gente tá errada, tá? E muitas vezes vergonha, porque eu vou falar assim, quando eu vivi esse relacionamento abusivo, a minha mãe sempre foi muito a favor do casamento pro resto da vida. Eu já tinha perdido o meu ex, o meu primeiro casamento, por suicídio. Então eu já tinha uma culpa que não era minha, porque ele se suicidou sozinho, tipo, por conta de drogas, etc.
De repente, você viveu um outro relacionamento que você vem de novo a expectativa, a realidade, vem dores, vem receios, e você vê sucintamente, porque comparado com o das minhas pacientes, vou ler depois a história de uma outra paciente, que ela, você fala que foi mínimo, mas tá tão escancarado. Tá. Tá nítido ali. O narcisista ou o homem abusivo, porque a gente tá na moda falar narcisista, mas o relacionamento tóxico abusivo, ele vem de ambos sexos, tá? Hoje a gente tá falando sobre a sua história, mas tem muitos Às homens que vezes passam nem por é isso. relacionamento amoroso. Às vezes você tem um É, narcisista, mãe, mãe, pai. pai, gente, o que tem de mãe narcisista que acaba minando a vida de um filho, de uma filha, o que tem de pai que não deixa o filho brilhar porque só ele acha que ele é estrela, é muito nítido. Então, assim, o que fazer? Eu quero saber de você. Você ficou nesse relacionamento por quanto tempo? 6 anos. Iam completar 6 anos. É, por várias vezes, quando a gente se afastava, eu prometia para mim mesma: não vou voltar. Não vou voltar. Mas eles são tão bem articulados na hora. Tem até um nome técnico para isso, que é o tal do Love Bomb, né? Love Que bomb. eles fazem de tudo para. Olha, para você ter uma ideia, Carla, eu fui estudar sobre esse comportamento. Porque eu não entendia Não por que fala que eu aquela estudei também. pessoa se comportava daquele jeito. Eu falei, gente, não é normal. A pessoa tá de um jeito agora, não dá 2 minutos, é outra É muito personalidade. louco. É uma coisa, E como são altos e consegue? baixos. Você assistiu aquela série You? Não. Juro pra vocês, quem estiver assistindo, assiste a série You. Ele fala de um psicopata que ele matou 2 ou 3 mulheres. Eu assisti todas as séries. Deus Ele me... é inteligentíssimo. E ele planeja, ele vê a vítima. Uma delas ele conheceu numa livraria. É real, tá? Ele conheceu numa livraria e ele começa a ir na livraria observar qual o jeito dela, o que ela gosta. Ele começa a estudar a vítima. É incrível. Mas você percebe isso? Por exemplo, várias vezes eu ouvi dele coisas, frases de coisas que eu tinha contado da minha vida, Mas lá no início da relação. Aí ele falava assim pra mim: tá acontecendo isso com você porque você é assim, assim, assim. Ou seja, ele ia buscar no arquivo dele lá, né, onde ele tudo guardava gravava. tudo que eu já tinha falado. Então ele usava a minha história contra mim. Como pode? Né? Tudo que eu falava, que eu relatava, virava contra mim, a depender da situação que nós estivéssemos ali. Aí vamos lá. Agora vamos supor, você vai começar um relacionamento novo. Você já não vai falar. Você não já já vai fica com o falar, pé você já atrás, criou um bloqueio. Você, peraí, eu não vou falar de Você não tudo vai que se eu abrindo, passei. né? Você não vai se abrindo, você vai, aquele famoso, vou colocar uma pontinha do pé na água para ver como que ela tá. Você vai sentindo, porque assim, se ele fez isso, na sua cabeça o próximo vai fazer. E é aí que a gente erra, porque a gente começa a criar várias armaduras, vários bloqueios de não aceitação. E essas pessoas, todos eles, os narcisistas, pelo que eu estudei, e não foi pouco não. Eu tirei mais de ano da minha vida lendo a respeito, até depois que a gente se separou, porque eu queria sair dessa situação, né? E eu vou te contar aqui todas as coisas que me geraram de prejuízos, Eu não quero. só financeiro, mas depois que eu saí dessa relação, quando eu fui fazer o balanço da De minha tudo. vida, de tudo, teve uma situação que ele me chamou para sair. E os narcisistas, todos eles têm vício, principalmente ligado à pornografia, Uhum. muito forte. Mas ele, no caso, ele gostava de tomar a cervejinha dele, não era todo dia, mas quando pegava para tomar, Tomava mesmo. até um caldo entornar. Gente. E uma dessas vezes que ele me disse, vamos sair. E sair, para mim, já era algo de dar frio no estômago. Você já sabia Porque que ia eu nunca acontecer. sabia o que ia ser Uhum. nessa saída. E na maioria das vezes era trágico a volta, né? E numa dessas saídas, a gente tomando um negócio, entrou dentro do carro, vambora, vambora, vambora. Aí no meio do caminho ele para o carro e sai andando. Desceu do carro. E eu tava dirigindo. Eu falei, mas como assim? Vai para onde? Aí parei, encostei o carro e comecei a andar atrás dele. Aí ele parou na frente de uma boate. Aí eu falei, você tá fazendo o quê aqui? Aí ele falou, chamou o rapaz, o segurança, que fica lá na porta, né? E aí, fulano, pelo nome, tudo não. bem? Como é que vai? E eu parada assim, olhando. E aí, o cara, e ele, como é que tá a casa hoje? Aí o rapaz, não, as meninas já não são mais as mesmas, já trocaram, que faz tempo que você não vê. E começaram a bater na minha frente. E você? Aí eu fiquei, você tá ficando louco?
Você perdeu o juízo? Aí ele, vai pra casa que eu vou ficar por aqui. Você foi pra casa. Aí eu fui pra minha casa. Você- Só que de manhã ele chegou lá. Jurando de pé junto que ele não ficou ali, que ele tinha bebido demais, que ele estava transtornado e que ele ficou me procurando. Ah, Que ele tá. nem sabe o que aconteceu. Então, várias vezes ele usava a bebida para dizer que ele não sabia o que tinha Que nem acontecido. lembrava. Nossa, eu nem lembro. Mas- Sério, que me perdoa. Mas lembrou de voltar pra casa, né? Lembrou. No caminho de casa ele lembrou. Que bom. E aí você aceitou? Aí ficava, retomava. E assim foi. Eu nunca consegui pegar nada evidente, assim, dele com outra pessoa. Nunca tinha conseguido pegar nada. Até que, em um determinado momento aí da nossa relação, eu já fui por diversas religiões. Hoje, eu entendo que não é religião que me define. Sim. Não tenho nenhuma. Ótimo. Então, o meu papo é reto com Deus. Com Deus, É só eu com ele comigo. É pai, senta aqui, vamos conversar que eu preciso falar. E acredito que ele me ouve muito, né? Mas em várias fases da vida, até para conhecer, eu passei por várias religiões. E nós tínhamos um centro umbandista, junto com a mãe dele, que era da mesma religião. E eu me empenhei absurdamente para montar esse centro. Desde a construção física do local, do investimento financeiro, como tempo, criar a equipe, treinar as pessoas, fazer estudos sobre a religião, dedicar sábado, domingo, feriado, noite, dia. Porque quem se coloca para trabalhar nessas casas religiosas realmente tem que se dedicar. Tem que ser. É uma dedicação extrema. Muitas vezes você abre mão de família mesmo Sim. para estar ali cumprindo com as obrigações da casa. E criamos essa casa. Isso foi nos últimos 2 anos, assim, do nosso relacionamento. E até que nós tivemos uma das brigas bem feia. E eu acabei me afastando. Da casa. Aí mandei um comunicado para todo mundo, avisando que eu não trabalharia mais, que eu não iria frequentar mais e que eu estaria me retirando, porque eu não... Ficou uma situação, assim, bem vergonhosa, na frente das pessoas, sabe? E eu falei que eu não iria mais. E passou. Ele continuou frequentando a casa. Depois de um tempo, retomamos a relação, mas eu fora... E Já ele da continuou lá, E ele continuou lá. E eu vi, com o tempo, eu quis voltar. Mas eu quis voltar entre aspas. Eu falei, eu quero retomar os trabalhos lá na casa, eu que iniciei, Sim. eu fui uma das fundadoras, então eu quero continuar. E aí ele começou a dar desculpas. Não, pra quê? Pra gente ficar brigando lá na frente de todo mundo? Pra gente se desentender? Ele Não não é queria. assim. E começou a criar um monte de empecilhos para que eu não voltasse. E eu comecei a ficar com aquela pulguinha atrás. Quanto mais ele falava não, mais eu Você insistia. queria. Só que não era insistir porque eu queria mesmo. Aham. Na verdade, eu queria ver até onde ia aquilo. Ia. E não, que não, que não, que não. E aí começou a chegar nos meus ouvidos de pessoas que a gente conhecia em comum e até do mesmo ambiente, de que tinham algumas pessoas novas frequentando o ambiente. E aí, um belo dia, ele disse que ia ter o trabalho lá na casa e quando terminasse, ele viria para minha casa para dormir. E eu fiquei esperando, ele não veio. Aí eu liguei. Tô cansado, minha mãe não tá bem, acabou tudo aqui, vou ter que limpar as coisas aqui, porque acabam os trabalhos, ficam tudo jogado e eu vou ter que arrumar. Eu falei, tudo bem. Então você não vem? Não, não vou. E aí uma amiga minha me chamou para sair. Eu nunca saía para lugar nenhum sem ele. E nesse dia eu resolvi ir. E aí eu fui com essa minha amiga tomar um negócio, um suco, eu não bebo nada alcoólico, mas a gente foi bater papo. E fomos num bar que não ficava nem perto da casa dele, nem na minha, no meio, assim, do caminho. Sim. Paramos. Quando nós chegamos, que eu pus o pé, ele estava nesse bar. Eu falei, não, isso é coisa do divino. Isso não é possível. Não. E tinha uma moça sentada com ele. Aí eu voltei, a minha amiga, o que tá acontecendo? Eu falei, volta, eu não quero que ele me veja. Ficamos dentro do carro dela, porque aí tava no carro dela, ele não ia reconhecer meu carro. Ficamos dentro do carro dela, esperando, até que ele sai, ele entra no carro dele e a moça num outro carro. Em outro carro. Aí eu falei, ué, cada um num carro. Aí ele saiu e a gente foi seguindo. Quando a gente foi seguindo, ele fez o caminho da casa da mãe dele, parou o carro na porta da casa da mãe dele. Eu falei, acho que ele vai guardar um dos carros e vão sair. Sim. Não, ele desceu, guardou o carro dele, aí voltou na rua, abriu a porta do carro para ela, desceu com ela, colocou ela dentro da casa da mãe dele, voltou e guardou o carro dela. A mãe dele me chamava de Norinha. Ai, 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 ai. Eu era Norinha.
Mas A ela, gente se mas tratava ela tava assim. dentro. A mãe dele tava dentro da Ele casa? morava com a mãe. Porque da casa da mãe ele veio morar na minha. Não. Então ele morava com a mãe. Ou seja, a mãe Ah, cobertor. era. E assim, depois, até nas leituras que eu fiz, eu vi muito sobre isso, que o filho narcisista normalmente tem uma mãe A mãe narcisista, que tem narcisista. comportamentos assim com outras pessoas também. Verdade. Então, a mãe era no mesmo nível de caráter. Gente, passada. Gente, mas ela sabia que ele tava com você? Claro. Inclusive, semanas antes, o filho dele jogava futebol e por conta de uma atividade na casa, de um compromisso, eu falei: pode deixar que eu levo o menino. E eu fui para Não. outra cidade levar o menino para jogar, ficar com o menino, voltei, deixei o menino na porta da casa dele. Cíntia do céu. Agora me fala, qual foi a sua reação após isso? Porque você teve, Aí foi o fim. aí você terminou. Aí foi o fim. E quando foi que você engordou? Então, durante todo esse período, eu já tinha me deixado de lado, né? Porque você. Pra que esse batom? Você para de passar o batom. Pra que esse Verdade. cabelo? Você para de arrumar o cabelo. Pra que essa roupa? Você para de se preocupar que tem que ter uma roupa boa pra ir aqui e ali. Você Sim, veste a primeira que aparece. Então você já vai se deixando. Você largando. vai se largando no caminho, né? E com relação. Parei, não fazia atividade física mais, Não porque não. fazia. Pra que eu vou frequentar uma academia? Como? Se eu vou lá pra ver os homens que estão lá e vou lá pra chamar atenção, não vou lá pra fazer atividade Hoje, física. é porque que eu tô... Foi até interessante você estar aqui. Hoje uma amiga da academia falou assim, eu tô malhando, eu escondo a roupa porque ela é pirueira, eu escondo a roupa dentro de uma sacola, porque se ele souber que eu tô aqui na academia, ele me mata. Misericórdia. Eu não duvido, não. É E por ela falou aí. isso, ela falou que ele não sabe. Diz que outro dia ela saindo, ele falou, por que que essa sacola tá tão grande? Ela nada. Já pensou? E foi isso. Aí eu fui me deixando. Então, eu sempre pesei entre 60, 65 quilos, mas aí foi indo, foi indo. Nesse meio tempo, 2021, meu pai também ficou doente. Então, eu tive que me dedicar muito a esse finalzinho de vida do meu pai. Ficou internado, eu tive que acompanhar em hospital. Então, mais um motivo que você vai se deixando. Aí, perdi meu pai. E nesse tempo, eu tava com ele ainda, né? Então, e vai chegando o peso que você nem percebe. Então, eu não sei te dizer em que Que momento eu momento. comecei a ganhar peso. Mas você sabe me dizer quando você percebeu que era a Então, hora. aí quando eu vi essa situação da traição, nesse dia eu fotografei a garagem dele com os dois carros, fiz uma mensagem ali na porta da casa dele. Escrevi tudo que eu queria escrever com a foto que eu tinha visto, mandei para ele e bloqueei de tudo. Fui para minha casa. Carla, eu chorei 24 horas seguida. Nossa. Eu falei, eu vou chorar tudo que eu tiver que chorar. Mas a Mas hora vai que eu ser só essa parar, vez. eu vou seguir minha vida. E assim foi. Chorei muito, muito, muito. Me senti assim um trapo, um lixo, sabe assim. Eu falei, que tipo de mulher Que sou eu, eu que me é, sujeitei e me submeti a isso? Que exemplo eu tô dando para as minhas filhas? Que referência de mulher as minhas filhas vão vão ter? ter. Vendo, e pior ainda, nem é o pai. Não. Então, isso tudo começou a, sabe, metralhar assim dentro da minha cabeça de uma A forma. virada de chave. E aí eu levantei. Isso foi de um sábado para domingo que eu vi essa situação. Fiquei o domingo inteiro, meu olho inchado, o rosto inchado. Mas na segunda-feira eu estava de pé. Pronta pra guerra. Fui trabalhar e até hoje eu nunca mais vi esse ser humano. Graças a Deus. Nunca mais eu dei de frente com ele. Já percebi carro na redondeza de onde eu moro, de onde eu trabalho. Já percebi gente O subindo, movimento desceu começa, movimento. né? Mas assim, de frente com a pessoa, Nunca mais. eu nunca mais me coloquei, vi, não sei se tá bem, se tá mal, se tá vivo, se tá morto, não sei. E também não procuro saber. Tá ótimo. Bloqueei de tudo, tanto ele como todos os que eu conheço em volta, família, amigo, tudo que eu sabia que tinha Tá ligação, certo. eu cortei de tudo, absolutamente de tudo. Esse é o caminho para você se libertar. Peguei meu Livre. celular, fiz uma limpa, apaguei tudo quanto era foto, mensagem, WhatsApp, tudo. Tudo que eu tinha da pessoa Você na minha apagou. casa, eu joguei fora. Me desfiz de tudo, sabe assim, de você cortar o mal pela raiz mesmo. E foi nesse momento que eu falei, eu sempre fui de estudar, de ler, de procurar saber das coisas, buscar conhecimento.
Sempre gostei muito do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Sempre sou formada em gestão de pessoas, então até por isso. Mas deixei tudo de lado nesse período. Então aí foi quando eu falei, agora eu vou retomar. Agora eu vou... E a virada de chave, porque você começou a procurar se unir com a pessoa que fez um desafio de peso, Foi. fez a abertura do livro da pessoa, você tá no Clube CDC. Então, assim, foi até legal te ver palestrando e estar ali representando o sexo feminino. O que que você falaria para aquela mulher que passou por tudo isso e para várias que estão passando, que muitas das vezes a gente não sente força? O medo do após o término, o medo do após se ver livre. E assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tome cuidado com a solitude, porque ela é uma delícia. É muito boa mesmo. Ela é muito boa. Olha, para quem já passou por gritos em casa, por desentendimentos, por brigas banais, aí você chega assim depois do trabalho e você escutar só o silêncio, assim, ó, o silêncio da sua casa, ninguém gritando. Que roupa que você quer pôr hoje? Ninguém vai reclamar. Que cor de cabelo que você quer, que corte que você quer, ninguém vai falar, entendeu? Aí você começa a gostar disso e vamos tomar cuidado. Eu tô te falando porque assim, eu tenho Pode ser um bastante caminho tempo. sem volta, É um né? caminho sem volta, porque você não vai brigar com ninguém que deixou a toalha na cama. Você quer comer uma coisa mais simples, você não vai ter que fazer por obrigação, porque um relacionamento leve é aquele compartilhado. Você vai procurar, e assim, uma dica que eu dou agora de milhões para todo mundo, para todo homem e mulheres que querem se relacionar, porque o relacionamento, a partir do momento do seio da sua família, já é difícil. Você nascer, às vezes mãe tem um temperamento diferente de você, o pai tem diferente, os irmãos, ou você é sozinho, aí o pai e a mãe vai lá e coloca no filho único toda a expectativa que ele não conseguiu realizar. Então são diversas coisas que a gente está falando. A convivência Que requer é cuidados. muito difícil. É um cuidado. E é um cuidado e tomar cuidado de você não deixar o que você deseja no outro fazer impor aquilo acontecer, porque criar expectativa criar no outro. expectativa no outro. Então, assim, dica de milhões. Procure. Não procure. Primeira coisa, não procure, porque o que é seu vai aparecer sem você procurar. O que é certo vai vir para você. Mas o mesmo tempo. Então, assim, eu gosto de academia. A pessoa ela tem que estar gostando de academia. Se ela não gosta, pelo menos ela tem um prazer de saber, olha, como que é treinar, não sei o quê, ter aquele incentivo. Porque imagina, você agora treina, você corre, você faz um monte de coisa. Você vai encontrar um cara sedentário que não está no mesmo tempo que você? Vocês já vão começar uma discussão. Sim. Não, no domingo você não vai correr no parque, você vai ficar aqui deitada comigo. O que você precisa? Correr. Porque a sua válvula de escape foi o que fez você sair da depressão, da obesidade. Então, assim, procure objetivos iguais, mesmo tempo. Mesmo assim, não é uma receita de bolo. Mas se você começa a mudar os seus ambientes, sim, automaticamente você vai estar frequentando lugares com as pessoas com a mesma cabeça. Ambiência. Você não vai conseguir se relacionar com uma pessoa que corre, que tem objetivos de melhorar de vida, de novos negócios, de aprender cada vez mais, se você tá indo só pra balada. Beber, dançar. Pode ir? Pode. Tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Com certeza. Tudo a gente pode. Agora você tem que pensar, uma coisa que pra mim funcionou muito e funciona, tudo que eu vou fazer na minha vida, hoje eu penso, eu posso fazer isso? Se é uma coisa que eu quero comprar, Sim. ou um lugar que eu quero, eu posso fazer? Posso. Então vou. Eu devo. Isso vai me trazer algo que é bom e está dentro daquilo que é o meu propósito? Ou isso vai me distanciar do seu propósito? Do que eu quero? Porque a gente tem que entender que prazer momentâneo é muito gostoso, é maravilhoso, mas ele pode te afetar nos resultados. Muito, 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 muito. Então, a gente tem que estar ciente disso. Você tem que começar a ganhar essa maturidade. Né? Então, qualquer mulher que estiver passando por essa situação toda que eu relatei aqui, até pior, porque eu não cheguei a viver agressões físicas, por exemplo. Não que é pior o físico do que o psicológico. Os dois te estragam. Abate do mesmo jeito, né? Mas qualquer mulher é capaz de sair dessa situação, desde que ela
queira. Você precisa querer. Não adianta eu chegar, Carla, olha, sai disso. Esse homem não é pra você. Eu vou te falar 1 milhão de vezes se você não sentir não que é o vai, seu momento de se desligar dessa não situação. vai, com certeza. Então, você precisa querer. Depois de tomar consciência de que aquele lugar não é pra você, não é aquilo que você quer viver, uma coisa que funcionou pra mim foi: faça uma relação de pelo menos 10 coisas Que você gosta que você gostaria de fazer pra você. Você. Ah, eu gosto de passear com a minha filha. Não, não é com a sua filha, é pra pra você. você. Ah, eu gosto de ir no cinema com a minha... Não, não é com a Não, sua... É pra você. exatamente. Eu gosto de ler, eu gosto de atividade física, eu gosto de dançar. Vá fazer essas coisas. Preencha o seu tempo. Com Além, é claro, das responsabilidades que você já tem no seu dia. Mas preencha se o seu dedica, tempo com estuda. coisas... Estuda. Estuda. Gente, a Ajuda melhor coisa. muito. É sério, é muito bom. Eu chegava em casa, eu às vezes nem ligava a TV, era livro. Um livro atrás do outro. Me ajudava a E coloca em expandir. prática o que Coloque lê. em prática, porque você está lendo, vai ler, reler, grifa. É muito importante. Porque, assim, o que acontece com as mulheres que passaram por isso? A gente vai curando as nossas feridas e a gente vai tentando tratá-las sozinhas. Eu falo isso porque eu não passei por psicóloga. Hoje a gente fala Nem eu. nem você, a gente curou sozinha. Só que nessa de curar sozinha, a gente cria bloqueios. Que eu falei sobre a solitude, ela é uma delícia. Mas quando você fala assim, vou me relacionar com outra pessoa, ah, não, aqui tá tão gostoso. Ah, não, mas ele parece isso. Ah, não. Você começa a falar uns não e a vida ela passa rápido. Você vai começar a. Ou então você conheceu a pessoa, foi para um jantar. Não sei se você já aconteceu isso, e você começa. Você começa a prestar atenção, Você não né, nos começa. detalhes. Só que assim, você começa a se auto-sabotar também. Sim. Porque você não vai permitindo mais o acesso. Você ficou machucada. Então, é tomar cuidado de você. Agora, no meu ponto de vista, não te cortando, mas você tem que tomar cuidado logo nesse início, quando você se desvincula dessa relação. Sim. Não se relacione. Não, se cure. Se é uma sugestão que eu posso deixar aqui, não se relacione em seguida. Isso vira um rebote, é um relacionamento rebote. Você está usando. Primeiro, que você vai fazer mal para o outro, porque você está usando aquela outra pessoa para curar uma ferida. Sim. E segundo, que você não está bem. E quem não está bem, não faz ninguém bem. Então, se cure primeiro. Com certeza. Tem mais duas perguntas aqui. Uma é da Patrícia. Peguei a traição, falei com ele, falou que mudaria, mas ele continuou. Não tenho para onde ir. O que eu faço? Sempre tem para onde ir, gente. Buscar ajuda. A gente tem que deixar de lado, muitas vezes, o receio de falar com outra pessoa. A gente sempre tem alguém que a gente possa contar. Ninguém está sozinho no mundo. Às vezes tem uma dificuldade, por exemplo, eu tinha minha mãe, tenho minha família, tem pessoas que não têm. Que é não mais tem. difícil, né? Mas busca um amigo. Busca um vizinho. Eu tenho certeza que uma pessoa que você sentar e você contar parte do que você está vivendo e falar, eu preciso de ajuda, pelo menos um pensamento diferente do seu, do que você já está pensando, a pessoa vai colaborar com você, com uma ideia diferente, com um caminho novo, que você que está dentro da relação não consegue enxergar. Sim, com certeza. Então, busca ajuda. Não tenha medo, tem muita gente que não tem coragem de sentar aqui, por exemplo, mesmo anos depois, e falar como eu tô falando. E falar com essa força que você tá falando. Não tem coragem, pela vergonha. Como você se sujeitou a isso? Disse tudo. Você falou uma coisa que é importante, que aqui eu coloco o nome dela sempre como Márcia, tá? Ela vai estar num dos capítulos, ela sabe exatamente. Ela não fez o que você fez. E por que é importante isso? De novo, a gente não está levantando nenhuma bandeira, nem feminismo, nem nada. Essa paciente minha, ela teve 4 filhos. O ex dela, um dos melhores advogados daqui de São Paulo, e ela falou que viveu para cuidar dele, da casa dele e também dos 4 filhos. Só isso. E só isso a gente acha que é pouco, né? Pouco. Uhum. Ela se anulou. O que acontece? Ela se anulou. E ela sempre chegava nele e falava, olha, eu quero trabalhar, quero fazer um curso. Ele, pra quê? Eu te dou tudo. Carro você tem na garagem. Casa, a melhor casa você tem. Tudo você tem. E pra que você quer trabalhar? Ela não trabalhou.
Ela chegou no meu consultório aos 44 anos na minha clínica. Essa história tem uns 10 anos. E ela chegou que eu não lembro se ela chegou a conseguir falar o nome dela. Ela sentou e começou a chorar. E ela chorou por em torno de uns 40 minutos e não saía uma palavra, ela só chorava. Essa frase que você acabou de falar, procura alguém só para desabafar. E o choro dela foi contínuo. Eu lembro que eu interfonei lá embaixo e falei, traz água e suspende meu atendimento por 1 hora, faz alguma coisa com a outra paciente. E eu lembro que ela falou assim, ele me traiu. Aí eu, ele quem? Aí ela, ai. E começou a contar a história. Eu vivi a vida inteira com ele e tal, e ele fez isso, e agora eu juntei, lembro até hoje, era R$ 3.000. Ele dava R$ 100 para a feira, ela guardava 50. Ela já começou a perceber que ela precisava de um dinheiro que não fosse dinheiro que estava na mão dele. E esses R$ 50 ela juntou 3.000. Ela colocou em cima da minha mesa. E ela falou, eu só preciso que você arruma a minha barriga. E olha a minha barriga como que tá. Era aquela barriga envelope, aquela que dobra, que não dá para ver nada embaixo por conta das gestações. E ela espalhou os R$ 3.000 e eu preciso ficar mais nova do que ela. Só para ele voltar para mim. E chorando. Eu conselei e tal, falei, respira, guarda seu dinheiro. Aí, naquela época, a gente tinha uma parceria nos hospitais que eu trabalhava, que os médicos eles faziam, não sei se ainda fazem, uma cirurgia ao mês ou um dia day de caridade, de falar, juntou uma equipe e realizava o sonho de uma paciente. E eu lembro que eu peguei o telefone e fui lá e liguei para um deles, que é um anjo, e falei assim, ó, tô com tal caso, você consegue fazer uma abdominoplastia que a barriga dela eu não consigo resolver aqui. A gente está falando 10 anos atrás que não tinha metade dos aparelhos que a gente tem hoje. E mesmo hoje, a gente não consegue solucionar uma flacidez tão grande. Ele falou, Carla, fala para ela me procurar na segunda. Mandou. Aí eu falei, mas você vai fazer? Tem algum custo? Ele, zero custo. Tá. Aí eu, não satisfeita, ela lá na sala chorando. Falei, vou conseguir uma prótese. Aí fui, liguei para outra. Falei, falei com o Dr. Jorge. Ele, Carla, fala para ele me procurar depois que passar com o Dr. Jorge. A prótese é dela. Voltei pro consultório e falei assim para ela, olha, eu consegui sua cirurgia, mas eu tô deixando bem claro, é um médico que faz assim, 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 talvez, não sei como que vai ficar, porque, não, do jeito que ficar tá ótimo, eu quero, eu vou, não sei o quê. Ela, tá aqui os 3.000. Eu falei, não, você vai pegar esses 3.000 e você vai guardar para vir fazer o seu pós, que você vai precisar comprar cinta, você vai precisar de um monte de coisa que é importante. E ela foi fazer os exames. E eu ansiosa. Marcaram a cirurgia dela. E eu fiquei aguardando para saber que dia que ia ser essa cirurgia. Depois ela veio fazer os pós. E a primeira coisa que eu precisava saber é se aquela mulher tinha mudado, tinha virado a chave ou tinha procurado aquele homem de volta. E ela chegou no meu... Na verdade, ela chegou para as meninas para fazer a drenagem. As meninas, doutora, a Márcia tá aqui. Aí, ótimo. Eu corri lá, estavam abrindo a cinta dela, ela tava com o peito dos sonhos, a barriga dos sonhos. Eu falei, meu Deus, a mente dessa mulher vai estar dos sonhos também. Só pensando, mentalizando. De repente, eu falei, e aí, como foi? Doutora, você não sabe quem me procurou. Aí eu, quem? Ele! Aí eu, sério, ele te procurou? Ele bateu na minha porta, porque ele expulsou, esqueci de falar. A casa não estava no nome dele nem dela. Ele expulsou e colocou ela na casa de aluguel. Meu Deus. Sem salário, entendeu? Ele pagava um salário mínimo para 4 filhos. Aí ele expulsou. Eu falei, quem chegou na sua casa? Ele. Colocou a mão no batente assim e falou assim, qual que é o velho que bancou essa cirurgia? Ou como que você roubou meu dinheiro? Porque eu não tinha dinheiro para te dar. Aí ela falou assim, mas por que você quer saber? Ele, não, independente, eu quero ver como ficou esse peito seu. Ela falou assim, faz o favor para mim. Vira, vai embora e nunca mais me olha. Porque essa mulher aqui, você nunca mais tem acesso. E quando ela falou isso, eu chorei. Porque nasceu a nova Márcia. E é exatamente isso que eu falo para quem está escutando a gente, para quem está assistindo. Estude,
tem uma profissão, a gente não está falando sobre não ser submissa porque está na Bíblia. A gente está falando para você ter um relacionamento saudável, alguém que te leva para frente, alguém que estimula, que te elogia, que não está competindo com você, porque o que mais a gente vê hoje em dia são casais que competem. A um tem que comprar um carro melhor que o outro tem que estar na promoção melhor do que o outro. Tá tudo errado. Competição desenfreada. Desenfreada. Então, assim, lute por você. Não é um egoísmo. De maneira nenhuma. Quando você descobre o valor que você tem, quando você agradece, inclusive por essa pessoa que passou na sua vida, e que se não fosse essa pessoa, você não teria despertado para tantas coisas. Exato. Eu digo por mim. Foi necessário. E Deus não colocaria ninguém no meu caminho que não fosse necessário para o meu aprendizado. Com certeza. Eu atraí. Você que trouxe. Eu trouxe essa pessoa para o meu caminho. Com os meus comportamentos. Talvez até com a forma de eu não me valorizar. Então, você vai ter alguém que te olhe como você está se olhando. E a forma do não merecimento. Ai, eu mereço isso? Exatamente. Ai, eu mereço ser bem tratada? Entendeu? Assim, às vezes a pessoa fala assim, quero trocar de carro. Ah, não. Como não? Você merece o melhor. Você merece estar na melhor casa, você merece estar com o seu melhor físico, mas para isso, tudo você vai ter que fazer. Tem gente que fala assim, nossa, usa a humildade, né? A palavra humildade. Tem que ser humilde para ser alguém que Deus vai proteger, que Deus vai cuidar. Gente, Deus é beleza. É beleza. Olha para fora na sua janela. Olha para a natureza. Não é? Você vê natureza feia? Foi Deus quem criou. Exato. Você vê alguma coisa que Deus criou feio? Mal arrumado, maltrapilho, largado. Você vê alguma coisa mal feita que Deus criou? Pelo amor de Deus. Você vai nesses templos de igrejas aí, coisa mais linda, exuberante, a riqueza. Das igrejas. Desde quando Deus criou pobreza, gente? Então, por que você Por que eu tenho que olhar para mim e achar que eu não tenho que cuidar de mim? Ou aceitar um mais ou menos? Não. Então, a partir do momento que eu trouxe para mim, que até foi a partir da minha conexão com o Rodrigo, que isso virou a chave para mim, você se conecta com a fonte. Eu falei, não, peraí, claro que eu acredito em Deus, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Mas é uma diferença. Não era. Não era. Eu só buscava a Deus quando eu precisava. Eu só buscava a Deus quando alguma coisa não andava da maneira que eu queria, que tinha que ser daquele jeito. Eu só buscava a Deus quando a coisa apertava. Aí, oh, meu Deus, me ajuda. Não é isso. A partir do momento que você entende qual foi a primeira coisa que Deus te deu, foi seu corpo. Sua vida. A sua vida. Cuide dela. Como ninguém vai cuidar. E uma outra coisa, você tem que começar a perceber quem você está dando acesso ao seu templo. Exatamente. Porque assim, você falou uma coisa certa. Tudo que acontece na nossa vida a gente atrai. Mas também a gente permite e mantém pessoas que estão ali dia a dia machucando você. A responsabilidade é minha. Por tudo que aconteceu comigo. Gente, até às vezes no ambiente de trabalho, você tem uma pessoa ali tão negativa, tão tóxica, e você tem que... Corta. Tanto que o dia que eu falei, eu não quero mais ver, eu parei de viver aquilo. E você não conseguiu? Sabe, você vai se envolvendo, mas você... Eu parei. E aí você para e pensa, como que eu vou falar que eu gosto, que eu sou conectada com Deus, que eu tenho uma relação boa com Deus, se eu não cuido de mim, se eu não olho pra mim? Como é que eu quero cuidar de alguém se eu não dou conta de mim, gente? Mas agora que a gente praticamente 1h10, eu quero saber de você. Você já está pronta para um outro relacionamento? Olha, no primeiro momento que tudo isso acabou, eu realmente me fechei. Me fechei mesmo, não quero, vou cuidar de mim, que acho que é o certo. Sim. Vou fazer meu balanço aqui, que foi o que eu te falei. Eu fui afetada financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Então, eu ganhei peso, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo, né? Relação de qualidade com as minhas filhas, eu deixei de lado. Então, foi um balanço mesmo de tudo aquilo que eu precisava resgatar. E ainda hoje, 2 anos depois, Carla, eu vou te dizer que tem muita coisa que falta recuperar. Falta ainda. E eu vejo que são sinais da devastação que aconteceu nesse período. Isso que foram 6 anos, né? 6 anos. Então, por um bom tempo, assim, 1 ano, até começo desse ano aqui, eu realmente foquei em mim.
vou perder peso, vou cuidar de mim. Aliás, nem foi vou perder peso. Vou cuidar da minha saúde, da minha Sim. mentalidade. E o peso veio como consequência do meu comportamento. Você eliminou tudo 20 quilos. 20 quilos em 4 meses. Parabéns. E eu lembro até que eu fiz uma brincadeira com o Rodrigo. O Rodrigo estava indo para Bahia no início do ano. E aí ele falou, vou para Bahia, não sei o que. Eu falei assim, Baiana, eu vou te falar uma coisa. Quando tu voltar, você vai ver outra mulher. Aí ele deu aquela risada dele, beleza, não sei o quê. E eu... Gente, eu tô falando aqui porque eu acompanhei a Cíntia, eu conheci a Cíntia. A gente só não conversava, né, Cíntia? A gente se via nos eventos, porque eu conversava mais com o Rodrigo e ela também mais com o Rodrigo. E a gente acabava se vendo. É uma transformação, eu não sei se o pessoal aqui vai deixar editado o nosso podcast, mas você manda uma foto pra gente colocar, que a gente colocou do Rodrigo. O Rodrigo também perdeu. E depois o Rodrigo voltou aqui e falou que ganhou mais 10. Eu falei, não, nunca vi. Mas a Cíntia se transformou e é muito bom o último evento que eu fui do CDC, ver, além dela estar linda, dela subir naquele palco e ela representar a única mulher, até aquele momento que agora nós somos. Agora já tem mais. Até aquele momento, e você ouvir. E o que ela passa, eu já vou te falar agora, para a gente poder finalizar. Você passa uma força extrema. A gente que levou algumas pancadas, que a gente apanhou demais, né? Agora a gente já começou a aprender a bater. A gente apanhou demais, a gente cria uma casca e cria uma força. Você fala com essa força, com essa entonação, mas é porque a vida te ensinou a ser dessa forma. Mas não é porque a gente tem essa força e essa entonação que a gente também não gosta de ser bem tratada, meiga, que a gente tem o nosso lado carinhoso também, claro, né? A gente não deixa de ser mulher, não. Então, eu quero te falar que eu adorei esse podcast e eu quero que você venha mais uma vez, porque a gente tem que falar daquela parte do livro, a gente tem que falar de como... Tô lançando o meu aí dia 30 de novembro. Aí, ó, dia 30 de novembro. Tá lançando pela mesma... editora dele? Rodrigo, Ai, que máximo. Tô lançando. E assim, agora é aquilo. Agora é o que a vida tiver para me presentear. Tô aberta, pronta, abro os braços e recebo. Verdade. É por aí. Desde que eu me sinta respeitada, amada, né? Desde que seja algo que eu entenda que realmente é para acrescentar, tanto eu na vida de alguém como alguém na minha vida. Eu vou receber com toda tranquilidade, né? Sem achar que eu vim aqui só para sofrer. Longe disso. Nem Deus não fez ninguém só para sofrer. Imagina, a gente merece toda a felicidade do mundo. Cíntia, agora para finalizar, eu gostaria que você olhasse para sua câmera, que é aquela ali, e que você desse um recado para Cíntia daqui a 5 anos. Você é foda, mulher. Tu vai estar porreta daqui a 5 anos. Hoje, eu tenho feito todos os dias um pouquinho do que eu quero ser daqui para frente. E assim foi quando eu decidi sair dessa trajetória que eu passei. Né? Hoje eu já sou uma Cíntia totalmente... Aliás, eu já sou diferente de ontem. Imagina do que eu era 2 anos atrás. E com certeza, daqui a 5 anos, a minha trajetória, a minha história de vida, as minhas conquistas serão muito maiores. Vou deixar só um exemplo aqui. No começo desse ano, eu gravei um vídeo para uma mentoria que eu estava fazendo, inclusive do Rodrigo também, com todos os mentorados. Nós tivemos uma lição de casa, que era gravar um vídeo de como você estava naquele momento, falando sobre você e quais seriam os seus objetivos para o final agora de 2024. Então, em dezembro agora de 2024, nós vamos rever esse vídeo de como a gente estava. E lá nesse vídeo, eu estava com meus 20 quilos a mais ainda. Então, não só o peso, que eu tirei com relação à gordura do corpo, mas o peso da mente, sabe? O peso que às vezes você carrega que nem é seu, né? Às vezes carrega a mala dos outros, gente. Para com isso. Pra quê? Deixa disso, gente. Com certeza, a Cíntia daqui 5 anos vai estar muito mais leve, voando, se Deus quiser. Se Deus quiser e Ele quer. Estamos finalizando mais um episódio do Estéticast. E agora a gente falou sobre perder peso, eliminar peso, mas principalmente sair de um relacionamento abusivo. Esse episódio foi com a Cíntia. Gratidão, Cíntia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela oportunidade e estarei aqui quando quiser. Pode deixar.